Bom dia na paz do Senhor Jesus. Como é bom estar pela manhã, pelas madrugadas a falar contigo, meu amigo, meu irmão, minha irmã, meus companheiros de jornadas que estão no trabalho da grande obra que o grande Rei nos avistou. Hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos que têm o seu chamado, que muitas das vezes estão preocupados, às vezes cabisbaixo, tanta dificuldade, às vezes até mesmo sofrimentos, mas eu quero dizer para você uma palavra para nós refletirmos do nosso chamado. E eu quero já de antemão dizer para você que para mim é uma dádiva de Deus. É gratificante ser chamado pelo Rei para exercer uma função fazendo a sua vontade. Ainda que isso nos traz dificuldades, ainda que isso nos traz até mesmo sofrimento, mas o privilégio, irmãos, de ser chamado é muito grande. Eu quero ler um texto e depois dar uma comentada nesse texto com você. Espero que você possa compreender por que estamos falando isso. Para nós não virmos murmurar ou até mesmo deixarmos a desejar para Deus. Então, a palavra que eu escolhi foi o chamado de Jeremias, tão assim, que a turma usa em tanto, vamos dizer assim, tão conhecido, né? Todos quase falam direto desse chamado. No capítulo 1 de Jeremias, o versículo 5 vai falar, e o 6, vamos dizer assim. Eu não vou nem procurar já desde o começo. O Senhor falando com Jeremias, ele diz assim: antes que eu formasse, versículo 5, antes que eu formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Vamos lá no versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. E tem uma promessa no versículo 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Uma palavra muito chamativa que a gente precisa prestar atenção. Não foi qualquer um que chamou você e nem eu para exercer a função de pastorado, função eclesiástica, vamos dizer assim. Eu quero falar hoje com os irmãos que estão trabalhando na obra do Senhor. Pedro chega a dizer para nós fazermos com ânimo dobro, ou seja, com ânimo mesmo, com um desejo de fazer. E a gente precisa, irmãos, companheiros na jornada, hoje Deus está permitindo eu falar com companheiros da jornada, entender o chamado. Jesus não deixou nós enganados. Nem tanto que ele vai falar em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, que ele estaria conosco nos dando paz, ajudando. E aqui para Jeremias não foi difícil, não foi ao contrário, vamos dizer assim. Para Jeremias ele diz assim: olha, eu sou contigo para te livrar. Ele não diz que na jornada nós não teríamos espinho. Mas o que eu quero refletir com você é que o chamado de Deus, que Deus nos chamou, ele também nos deu condições para suportar. Porque a palavra de Deus diz que Deus não dá nada que nós não podemos suportar. E até mesmo junto com a tentação, ele nos dá escape. Passamos por um momento que a nossa carne, como carne, nós temos dificuldade. Talvez você esteja enfrentando dificuldade de ver os homens caminhando para destruição e você falando, anunciando, as pessoas não dão atenção. Isso traz sofrimento para a gente, traz tristeza, mas nós precisamos saber quem nos alistou, quem nos chamou. Ele nos fortalece, ele nos dá graça. Se alguém não te entende, meu amigo, olha, eu como pastor, eu quero dizer para você, tem hora que a gente sofre na pele isso,
que as pessoas às vezes distorcem, o inimigo distorce a palavra que a gente fala, as pessoas ficam irritadas. Nós temos um comando de voz que Deus nos deu para ser pastor, Ele nos deu autoridade, Ele colocou na nossa mão o cajado, como fez com Moisés, e às vezes a gente fica inibido, fica aí achando-se coitadinho, achando, irmão, levanta a tua cabeça, eu sei que eu tenho sofrimento, tem hora que eu passo por até angústia, já tive até mesmo experimentando por uma hora, isso são coisas que Deus nos dá experiência, por uma hora eu fiquei, vamos dizer assim, em depressão, num canto, não querendo ver ninguém, só para entender. Deus permite isso só para a gente entender o que as pessoas estão passando, para a gente compreender, porque Ele nos dá experiência, e a experiência tem hora que é dolorosa, mas é gratificante. Eu olho para o outro lado, meu amigo, eu estou sofrendo, passo por momentos difíceis, eu falo assim, Jesus é muito bom, porque Ele está me ensinando. E quanto mais a gente vai adquirindo conhecimento da palavra, conhecimento daquilo que ele, da proporção do chamado de Deus na nossa vida, olha, nós vamos vendo essa terra de uma forma diferente, nós vamos olhando as coisas diferentes, a gente está tentando falar, explicando que Jesus ama, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus só quer o bem, mas as pessoas estão cegas e a gente fica até triste porque estão caminhando para o abismo sem conhecer. Nós precisamos alertar essas pessoas do perigo e a gente vê o perigo e as pessoas não entendem. Às vezes não somos nem taxados mesmo como pessoas que conhecem, às vezes, né, na simplicidade. Eu digo para você que eu sou um pastor que eu me sinto tranquilo e quem me conhece sabe que eu sou simples. Às vezes tem gente que fala, nossa, pastor é tal. Eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam nessa parte, eu estou preocupado com o que Deus está pensando de mim, como o chamado que Ele me chamou. Eu quero agradar a Ele. Então, para agradar a Ele, eu preciso ser alegre daquilo que Ele me fez, que Ele tem me feito, Ele tem me guardado, tem me protegido. Agora eu fico, às vezes, até murmurando, eu estou sofrendo, eu estou... Não, irmão, levanta a tua cabeça. Lembra-se das bênçãos de Deus na sua vida, lembra da dádiva de ser cristão, de ser servo, e acima de tudo, o Senhor nos escolheu. É pouco que o rei te escolheu. Levanta a tua cabeça. Quantos homens de Deus sofreram e tiveram dificuldades, mas nem por isso eles ficaram cabisbaixos. O Senhor deu sempre o suporte para eles. Na realidade, nós vivemos através do suporte que Deus nos dá, da graça de Deus. Quando a gente leva vamos assim, uma, uma afronta, vamos dizer assim, até mesmo um desprezo, até mesmo. Irmãos, esses dias têm sido dias que a gente sente ser até desprezado. Você está pensando que não? Olha, as pessoas, o inimigo levanta pessoas para, às vezes, até para dizer que é melhor do que a gente, para mostrar que são melhores. O inimigo levanta contenda, levanta discórdia, o inimigo levanta tantas coisas dentro da casa de Deus e nós, como pastor, precisamos ter toda essa sensibilidade para poder lidar com as pessoas. Tem pessoas dentro da igreja que às vezes nem frequenta cultos de ensino, não frequenta cultos de escola dominical e às vezes só traz problema. E esses são bênçãos da nossa vida. Sabe por que são bênçãos? Porque a gente vai orar por eles, vai consagrar a vida por eles. E tem gente que fica murmurando sobre as pessoas. Não, eles estão precisando, são ovelhas que estão perdidas, são ovelhas que estão desgarradas, e nós como pastores, como os obreiros que foram chamados, como servos de Deus, olha que importância você tem. E olha, Deus não deixa a gente desamparado. Meu irmão, eu quero me alegrar por ser chamado para o pastorado e eu louvo a Deus. Ainda não sou aquilo que eu queria ser para Deus. Eu queria melhorar e quero melhorar, estou lutando para melhorar. Tenho dificuldade na minha simplicidade, nos meus conhecimentos da vida, né? Que a gente, quando é novo, pequeno, a gente não procura entender o futuro, buscar mais, e aí a gente, nessa pequenez, a gente tem pouco estudo, mas eu glorifico a Deus que a graça de Deus e a unção de Deus está sobre as nossas vidas, e Ele nos chamou para isso, né? É por isso que Ele põe cada um no seu devido lugar. Ele não coloca você num lugar que você não possa fazer a obra de Deus quando Ele te chama. Então, agradeça a Deus por ser escolhido de Deus e não lança assim as coisas que você está passando, sofrimento, não. Mostra o lado bom da coisa, sabe? O lado bom de ser chamado por Deus, de ser escolhido por Deus. Por isso que tem muitos obreiros aí, às vezes, reclamando, porque os obreiros
às vezes, em vez de entender que o chamado de Deus, ele não nos chamou, irmão, somente por chamar. Ele sabia do que eu e você vamos passar e ele está junto conosco. Eis que estou convosco até a consumação do século. Vamos fazer a obra de Deus, vamos deixar essas coisinhas. Se nós estivermos sofrendo ou passando por um momento, você lembre-se que o Senhor permitiu. Ele mesmo fez a ferida, ele mesmo cura. Então fique tranquilo que ele está cuidando. A Bíblia diz bem claro, Pedro escreve lá, lançai as vossas ansiedades nos pés do Senhor, que ele tem cuidado de vós. Então, se nós formos chamados, aí você vai ver o chamado do presbítero ali, o capítulo 5 de 1 Pedro, se eu não me engano, e você vai ver que ele vai falando as condições, vai mostrando, Pedro vai mostrando as dificuldades, mas é para nós nos alegrarmos, porque fomos chamados. Por isso que novos obreiros, pequenos obreiros aí que estão surgindo, fica com receio de ser obreiro, fica com medo de ser obreiro, e a gente tem parcialidade de culpa nisso, viu, meu irmão? Você que é pastor, você tem parcialidade de culpa, porque, olha, às vezes você não compreende seu chamado. Jeremias vai, eu não passo de uma criança. E você sabe que no livro de Jeremias tem uma hora que ele fala assim, eu não pedi para ser pastor, não. Mas, olha, o sofrimento era tão grande de Jeremias. Ele foi chamado ali, você vê que Deus chamou a Jeremias no momento de rebeldia da nação do Reino do Sul. Ou seja, do Reino do Sul, da nação de Judá, ou seja, o povo de Judá estava rebelde. E você vê que Jeremias foi chamado ali para dar um confronto, ele não foi para falar, olha, vocês estão assim, vocês convertam dos seus caminhos, porque senão vai acontecer isso. E olha, não é fácil, não é fácil, porque a gente está vendo a coisa fazer o certo, para a pessoa fazer o certo, e esse sofrimento é que traz angústia na gente, porque a gente está vendo as coisas na frente da gente, anunciando para o povo que o perigo tá iminente se não obedecer, mas o povo continua rebelde e cego. E aí traz sofrimento para a gente, porque eu quero o teu bem. Sabe, meu amigo, eu quero o teu bem. Eu quero ver as pessoas bem, eu quero ver as pessoas caminhando rumo ao céu, mas a gente vê tantas pessoas caminhando no rumo oposto. E isso traz-nos tristeza, mas nesta manhã eu quero dizer para você, e não pensa que você vai ser bem aceito, né? Até mesmo na congregação onde você fala do amor de Deus, tem aqueles que se levantam até mesmo contra a gente, se levantam sem conhecer, e aí você precisa orar por eles, e são pessoas que às vezes, irmãos, olha, eu quero dizer para você, meu amigo, são pessoas que às vezes nos faz chorar nos cantinhos, mas vamos chorar com Deus, sabe? Vamos chorar com Deus, porque eles não sabem o que a gente deseja para eles, eles não sabem que a gente ama eles, porque nós fomos chamados para amar. O amor de Deus está no nosso coração. Nós fomos chamados para mostrar o amor. É lógico que com o amor há correção, há confronto, porque quem deseja o bem fala a verdade, quem deseja o bem, ele rasga o verbo mesmo para a pessoa não cair no abismo. E às vezes a pessoa não quer ouvir isso, mas infelizmente tem hora que tem que ouvir. E eu, como pastor, você, como servo de Deus, pastor, ou seja, qual o chamado seu, você lembre-se que você foi chamado para falar a verdade. E quando a gente usa da verdade com uma certa necessidade, porque tem alguns que falam assim, a verdade pode ser dita de um jeito que não coisa. Mas tem hora que você já fez tanto jeito, passou a mão na cabeça, mostrou o perigo, e abraçou, e fez isso, perdoou, e a pessoa continua do mesmo jeito. Aí é a hora de você também usar o chicote. Tem hora, às vezes, que dói, não vou dizer para você que não dói, e às vezes a pessoa fica rebelde com a gente, até fica, vamos dizer assim, num gesto bruto com a gente, mas a gente querendo bem, sabe? A gente querendo bem. O meu desejo é que todos não venham se perder. Então, o desejo do pastor é isso, e é uma dádiva de Deus. É muito bom ser pastor, porque tem uma recompensa. Quando Paulo escreve aos Coríntios 15, 58, ele diz, olha, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque essa obra tem uma recompensa. Às vezes a gente só fica olhando o problema. Olha lá na frente o que Deus tem reservado para você. Não olha o problema aqui agora, olha a bondade de Deus, e de repente você olha o problema e fica parado ali, não se locomove. Mas quando você olha à frente, você vê que Deus já resolveu aquele problema. Vai passando devagarzinho, quando vê, já foi aquela dificuldade, já passou e ficou para trás. Então, meu amigo, olha, é hora de você repensar isso. Você não foi chamado para viver no bom, no melhor.
Você foi chamado para representar aquele que é bem, que é bom e que é Senhor e é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, olha que dádiva. Entre milhões e milhares de pessoas, eu e você fomos escolhidos para sermos diferentes. E a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos, né? Capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Tudo está, sabemos que todas as coisas contribuem. O Senhor quer nos ensinar, até mesmo na dificuldade. Não fica aí você parado na dificuldade, não. O Senhor está querendo ver como que você age nessa dificuldade que você está passando. Ele quer saber qual é a sua posição. Se você vai exercitar a fé e passar por essa dificuldade, ou se você vai deixar as ondas do mar te engolir teu barco. Não, você tem o potencial. Deus não dá nada que nós não podemos suportar, meu amigo. Se você foi chamado, pode saber que ele dá para você as condições para você suportar. E saiba de uma coisa, deixa Deus usar a tua vida, deixa Deus usar a minha. Eu quero que Deus use a minha. Tem momento que a gente dá uma gemida, mas isso passa, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Então, a enfermidade Deus cura e vai crendo que o Senhor está à frente, porque Ele disse para nós que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. E o que Ele falou para Jeremias está ainda na nossa vida como chamados de Deus. Ele diz assim: eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Creia nisso, meu irmão pastor, meu irmão do ministério, seja quem for que está essa palavra sendo alcançada, creia que Ele é contigo para te livrar. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas aquele que te chamou, Ele tem poder para reverter o quadro da sua vida, o pastorado seu na igreja, ainda que as pessoas estão fazendo, até batendo de frente, uns achando que sabe mais, outros achando, mas no fim das contas, quem está com o cajado na mão é você, meu pastor, é você, então não desanima não. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. É que a coisa, a ferida, a gente vai tocando, dói um pouquinho, mas depois Deus sara. Pode ficar tranquilo, não fica desanimado, não. Erga a sua cabeça e faça a obra do Senhor com alegria. Toca o barco para frente, sabendo que aquele que te alistou não quer que você recua, porque se você recuar, ele não tem prazer em você. Leia lá em Hebreus, você vai ver tudo isso escrito. Então eu e você fomos chamados, olha, dei calache de raste de cá. Ei, como é maravilhoso ser chamado por Deus. Como é maravilhoso ser servo do Senhor para trazer pessoas aos seus pés. Não murmure do seu chamado, mas agradeça porque o Senhor te chamou, o Rei dos Reis te chamou. Meu amigo, se alegra com Cristo, se alegra com Deus, se alegra porque você tem feito pessoas ficarem boas, pessoas andarem por caminho, tem tirado pessoas das drogas, da prostituição, do adultério, da feitiçaria, de tantas coisas que não prestam. Você tem buscado para que as pessoas vivam bem, você tem desejado bem. Agora por que desanimar? Por que ficar com medo? Por que ficar assustado, meu amigo? Toca o barco para frente, ainda que alguém ache que é melhor do que você ou que deixe de ser melhor. Aqui diante de Deus eu quero dizer para você, você é um chamado, foi chamado, foi Deus que te chamou, Ele sabe do seu potencial, aonde você pode chegar, aonde você pode ir. Ele não te chamou por um acaso, como Ele também não me chamou. Eu sei que Deus cuida de mim, Ele está cuidando, e eu louvo a Deus pela sua vida e pela minha vida de ser chamado. Meu amigo de ministério, eu não sei para quem eu estou falando, mas eu quero dizer para você, não desanime, erga a tua cabeça, está passando por um momento difícil, não é fácil, você foi chamado, Deus sabe que você ia passar por esse momento, mas Ele está junto contigo, perto de ti, te animando, te dando força. Não deixa isso te vencer, não deixa isso deixar você ficar aí parado, estagnado. Não, levanta e vai para cima com toda a ousadia de Deus, com todo o poder de Deus na sua vida. Deus te ama. Eu não sei para quem eu estou trazendo esta palavra nesta manhã, mas eu quero dizer para você, eu sou um pequeno servo de Deus que fui chamado, e não pensa que a minha vida é tudo a bonança, não, mas eu tenho alegria e prazer em servir a Deus, porque eu sei da onde eu vim, da onde eu estou e aonde Deus tem me colocado, e o que Deus quer comigo, porque eu quero o melhor para Deus, eu quero o melhor para as pessoas, e quando a gente quer o melhor, existe um
um adversário que vai te afrontar, existem as pessoas que vão ser usadas pelo adversário. Então enxerga o que está acontecendo, meu amigo, não tenha medo, não pare. Toque o barco e fala: Senhor, tu me chamaste, eu tenho certeza do que o Senhor me chamou. Senhor Deus, me ajude a resolver, a solucionar isso aqui. Senhor, se é uma enfermidade, Senhor, o Senhor tem poder de cura. Se o Senhor permite a enfermidade, eu sei que o Senhor sabe que também eu posso suportar. Senhor, dá-me força, o Senhor é que me criou e me fez. Meu amigo, seja feliz. Que Deus te abençoe nesta manhã gloriosa. Que Deus te ajude. E se você que está ouvindo, eu tenho essa simplicidade porque eu sou aqui da roça, viu? Eu quero dizer para você, eu moro num lugar e glorifico a Deus por me chamar para estar num lugar que é uma roça, mas tem pessoas amáveis aqui, tem pessoas boas aqui. E eu digo não só as da igreja, mas aqueles lá de fora. São pessoas boas que precisam conhecer o Senhor. Então eu fui chamado, sou da roça, então me perdoe. Mas eu quero dizer para você, me ajude também. Se inscreva neste canal aí, ainda que às vezes, mas eu sei que Deus está falando contigo. Me ajude mesmo. Eu quero propagar o Evangelho da forma simples e objetiva. Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e conduz ao céu. Ele é que nos dá alegria, foi Ele que nos alistou. Que Deus te abençoe nesta manhã, fique com esta palavra e eu creio que você, depois dessa palavra, você vai ter ânimo para fazer a obra do Senhor. Eu quero orar com você, meu amigo, minha amiga, que está com exercício nas coisas de Deus, até mesmo aquele que acha-se um simples membro da igreja. Eu quero dizer para você que você tem um chamado especial também. Qual é o chamado especial? Ide por todo mundo, é o chamado universal. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Esses chamados são para nós todos. Que Deus te abençoe nesta manhã. Eu quero orar por todos nós, vamos dizer assim, por você, por mim, por nós. Pai amado, aqui estou eu trazendo uma palavra ao coração do outro lado. Que esta pessoa possa ouvir até o final esta palavra. Senhor Espírito Santo, não deixe essa pessoa deixar de ouvir esta palavra. Eu não sei, Senhor, se tem algum pastor, se tem algum obreiro, se tem algum líder que está ouvindo esta palavra. Mas eu sei que ela tem endereço, meu Pai. E aonde é o endereço, o Senhor vai lá e dá ânimo e fortalece. Porque para mim, Senhor, é um privilégio. Pai, eu não quero dizer para mim que eu sempre estou alegre, como meu irmão às vezes tem as suas dificuldades, às vezes passa por momentos tristes. Mas isso o Senhor disse que no mundo nós teríamos. Mas o importante, Pai, é o Senhor nos ajudar, estar conosco, é o Senhor que faz. Então, Pai, dá um alívio, dá paz ao meu irmão, à minha irmã, e também a mim quando for necessitado, quando for precisado. Me ajuda me dando paz e alegria para entender os laços que o inimigo joga, os dados que são jogados sobre as pessoas, e nós vimos com a tua palavra ajudando e dando amor e compreensão. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu peço a tua bênção. E se tiver alguma enfermidade perturbando, Pai, Senhor, no nome do teu filho, Pai, eu peço a ti a cura. É no nome do Senhor Jesus que tem poder, e neste nome há poder. Então, neste nome, eu rogo a ti que cure o meu amigo, minha amiga, meu irmão de ministério, ou aquele meu amigo, minha amiga, que o Senhor chamou para ser diferente, para fazer a diferença nessa terra. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus, e é neste nome que eu declaro que a pessoa está curada em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amigo. Fique com esta palavra, me perdoe pelo vídeo que foi extenso, mas eu sei que esse vídeo vai falar contigo. Que Deus te abençoe. Amém.